A Organização das Nações Unidas, a ONU, está numa verdadeira encruzilhada. Com uma nova liderança prestes a ser escolhida, a organização enfrenta uma crise de identidade que vai definir o seu futuro. Vamos entender que crise é essa e qual pode ser o caminho a seguir. A pergunta que não quer calar lá na sede da ONU, em Nova York, é bem direta. Será que a organização perdeu o seu rumo? Sabe, existe uma percepção cada vez maior de que a instituição se tornou um tanto irrelevante, meio que incapaz de cumprir sua missão principal num mundo tão dividido. Para a gente entender bem essa encruzilhada, a gente vai analisar a crise de identidade da ONU, ver como uma aposta estratégica acabou fracassando e explorar o que seria um novo manual para a diplomacia. Depois vamos ver por que o mandato da paz é tão crucial e qual é a escolha decisiva que a organização tem pela frente. Então vamos lá. Enquanto os nomes dos candidatos a secretário-geral são avaliados, a ONU enfrenta o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. De um lado, pressões financeiras pesadas, e do outro, um cenário político global que está, assim, incrivelmente complexo. É uma crise de identidade mesmo. E para entender essa crise, a gente precisa voltar para o básico, para o começo de tudo. A ONU foi criada com um propósito muito claro: manter a paz e a segurança internacionais. É a partir dessa missão fundamental que toda a discussão se desenrola. Agora, a parte que eu acho mais interessante. Nos últimos anos, rolou uma mudança de estratégia que, segundo os analistas, se revelou uma aposta que não deu muito certo. A aposta da liderança atual foi a seguinte: num período de muita competição entre as grandes potências, a ONU ia se manter relevante se focasse em questões globais como mudanças climáticas, inteligência artificial, pandemias, deixando um pouco de lado sua missão principal de paz e segurança. E por que essa aposta falhou? Bom, como aponta o Daniel Forte do International Crisis Group, as mesmas divisões geopolíticas que impedem a resolução de conflitos acabam dificultando a cooperação nessas outras áreas também. No fim das contas, os problemas estão todos interligados e a estratégia simplesmente não funcionou como o esperado. Certo. Se a aposta falhou, qual seria a solução? A proposta é, na verdade, um retorno ao básico, um tipo de roteiro para que o próximo secretário-geral possa restaurar a credibilidade da ONU. Esse roteiro se baseia em 3 passos bem fundamentais. Primeiro, restabelecer a credibilidade geopolítica. Segundo, liderar uma gestão de conflitos que seja, verdadeiramente criativa. E terceiro, garantir o investimento contínuo nas operações de paz. Vamos detalhar esse primeiro passo. Ele exige um equilíbrio bem delicado. Por um lado, trabalhar de perto com as grandes potências, por outro, defender publicamente a Carta da ONU quando ela for violada. Mas, ao mesmo tempo, usar canais diplomáticos discretos, de bastidores, para manter o diálogo aberto. E, claro, é crucial envolver as potências médias, que têm um papel cada vez mais importante no cenário mundial. O segundo passo exige sair da inércia. Em vez de ficar esperando por um consenso que muitas vezes é impossível de alcançar no Conselho de Segurança, a liderança da ONU deve tomar a iniciativa com uma diplomacia mais ousada, mais proativa. E a gente tem um exemplo brilhante disso, que é a iniciativa de grãos do Mar Negro. Bem no meio da guerra na Ucrânia, a ONU conseguiu intermediar um acordo que atendia aos interesses de todo o mundo, mostrando o que é possível fazer quando se usa a legitimidade e o conhecimento técnico de uma forma criativa. E essa ousadia, olha, não é novidade. Durante a Guerra Fria, secretários-gerais como Usant e Javier Pérez de Cuéllar mostraram que a diplomacia de risco pode funcionar sim, mediando crises que pareciam simplesmente impossíveis de resolver. É claro que uma abordagem assim traz riscos, pode gerar reações políticas negativas. Mas o ponto crucial é este: o risco da inação, de não fazer nada, é muito maior para a credibilidade da ONU. Às vezes, é preciso colocar na mesa ideias que mais ninguém consegue. E, finalmente, o terceiro passo do plano. Ele foca na presença física da ONU nas zonas de conflito. Em outras palavras, é preciso reinvestir na linha de frente da paz. E aqui a gente tem um número que é bem impactante. Nos últimos 10 anos, a presença das forças de paz da ONU, os capacetes azuis, diminuiu em 56%. É uma redução drástica e com mais cortes previstos. Apesar de todas as falhas, e a gente sabe que elas existem, as missões da ONU são, em muitos casos, insubstituíveis. Elas protegem civis e apoiam o processo de paz onde mais ninguém pode ou quer atuar. Muitas vezes, são a última rede de segurança para as pessoas mais vulneráveis do mundo. E com isso, a gente chega ao clímax da nossa análise. A próxima eleição para secretário-geral não é só uma troca de liderança. É um momento realmente decisivo para o futuro da organização.
Estes são alguns dos nomes que já se apresentaram ou são cotados para a disputa, o que torna essa discussão toda bem concreta. A escolha entre eles e outros que podem surgir vai definir o rumo da ONU nos próximos anos. O ponto central do argumento é que, mais importante do que gênero ou nacionalidade, o critério principal para essa escolha deve ser a habilidade comprovada de lidar com a guerra e de promover a paz. É um retorno à missão fundamental da ONU. E assim, a gente fica com esta pergunta final. Com uma liderança focada na sua missão principal de pacificação, a ONU tem a chance de garantir sua relevância e seu legado, oferecendo um pouco de esperança a um mundo cada vez mais fraturado. A questão é, será que a próxima liderança vai conseguir fazer isso? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses desafios que a ONU enfrenta, a fonte desta análise, o International Crisis Group, oferece recursos excelentes em seu site. Vale a pena conferir. Obrigado por acompanhar.